Bom dia, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Cafezinho, que é de praxe, né? Porque é muita alegria, né? É bom fazer isso aqui, é você poder ler, você levantar de manhã, né? Ter um momento devocional com Deus e também ter um momento você com você mesmo, né? Você poder se examinar, não é isso que a palavra diz, ó? Examinai, pois, o homem a si mesmo. Então não é necessário que alguém te julgue, que alguém te examine. Deus deu esse poder para você mesmo se autoexaminar. Examine-se. É um momento que você tira para você, né? O dia está clareando, tá bem bonito. Meio chuvosinho, mas tá tranquilo. Eu quero compartilhar aqui agora. Acredito que muitos, milhares e milhões de pessoas já ouviram sobre o que a gente vai ler, mas é sempre bom a gente ler de novo, porque a palavra de Deus, como ela mesmo diz, ela se renova a cada dia, né? Então todo dia você tem uma surpresa quando você lê, tá bom? Então eu quero compartilhar aqui com aqueles que estão me ouvindo aí no nosso canal, né? Paizão 5, vai lá, dá um joinha, clica lá, curte, né? Mas mais do que tudo isso, dá like, curtir, que a ideia não é essa. A ideia é a gente poder compartilhar junto o poder transformador da palavra de Deus, né? Ele vai transformar. Isso aqui pode transformar a vida. O resto melhora. Mas isso aqui, palavra de Deus, ela transforma a vida. Quem era torto fica reto, quem andava em caminhos turvos passa a andar em caminhos planos. É poderosa. O resto não passa de é, maquiagem, vamos dizer assim. Lavou, acabou. Então, a parábola do semeador está lá no livro de. Hoje eu estou lendo agora o Evangelho de Marcos, né? Estou no capítulo 4. E começou de novo a ensinar junto ao mar. Veio até ele multidão muito numerosa, de modo que ele subiu e sentou-se num barco que estava no mar, e todo o povo estava na terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábola, e dizia no seu ensinamento: escutai. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender aqui, ó, vou até grifar essa palavra aqui porque ela é poderosíssima. A gente tem que aprender a ouvir a Deus. E o que a gente ouve hoje? Ouve homens. Cara, um monte de homem aí falando um monte de bobagem, um monte de baboseira. A gente querendo dizer para você como que você tem que agir na sua vida, como que você tem que agir na sua empresa, como que você tem que agir no seu casamento, na sua educação com os filhos. E quando Deus quer falar comigo, com você, a gente não quer ouvir. A criação não tem paciência para ouvir o seu Criador, mas ouve o outro. Senta, fica uma hora ouvindo um monte de bobagem, porque ele está pregando para você aquilo que é bom para ele, mas só Deus sabe o que é bom para você. Agora, Deus pode usar uma pessoa para falar contigo? Pode usar, desde que aquilo que aquela pessoa falou para você esteja fundamentado na palavra de Deus. Caso contrário, eu particularmente não recebo. Você pode falar o dia inteiro comigo um monte de coisa bonita, mas se não tiver fundamentado na palavra, eu não recebo. Paulo falou assim, ó: julgai todas as coisas, mas retenha para a tua vida aquilo que é bom. Então vamos lá, vamos continuar. Primeira coisa, escutar a Deus. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra parte em solo pedregoso, e não havendo terra bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se, por não ter raiz, secou. Uma outra parte caiu em espinhos.
Os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outras caíram em terra boa e produziram fruto, subindo e desenvolvendo. E produziu 30, outras 60 e outras 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas esse ouvir não é de forma superficial. Nós temos que pedir o entendimento. Ouvir quem? Ouvir o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que está aqui na terra para nos orientar. Não foi isso que Jesus falou? Jesus falou assim, ó, eu vou, mas não vos deixarei só. Deixarei com vós o Espírito Santo que intercederá por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo é o nosso consolador, é Ele que nos explica, é Ele que vai nos dar o entendimento da palavra de Deus. Agora, você não pode pedir para que o Espírito Santo te ajude? Claro que pode, todo mundo pode, qualquer pessoa pode. Porque a única pessoa que morreu na cruz por você se chama Jesus Cristo. Ninguém aqui nessa terra aqui foi na cruz por você, tá? Só Jesus. Aí Ele deixou o Espírito Santo para você também. É para todos que queiram, né? Então entra aquele versículo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça quem? O Espírito Santo. Então peça explicação. Aí os discípulos, quando ficaram sozinhos, que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram sobre a palavra. Dizia-lhes, aí Jesus falou para ele: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas, a fim de que, por mais que olhem não vejam, por mais que escutem não entendam, por mais que não se convertam e não sejam perdoados. Então, se você quer ouvir a Deus, aqui diz que você tem que ter um interesse. A todos foi dado isso, a todos a palavra. Agora, você tem interesse em aprender? Precisa ter um interesse. Então, eles começaram a interrogar a Jesus, a fazer perguntas. Olha, como que é essa parábola? Explica para nós. A gente não entendeu. A gente tem esse comportamento? Não tem. De chegar em casa, ler a palavra e pedir explicação para o Espírito Santo. Para quem que a gente vai pedir explicação? Para quem também não entendeu nada. Tem uma pessoa melhor para te ensinar a mim do que o próprio Espírito Santo de Deus? Então ele está fazendo o que aqui, o Espírito Santo de Deus? Está fazendo o que aqui na Terra? Se não é para nos ensinar. A Bíblia não fala que é Ele que nos convence do pecado? Um homem mortal não tem o poder de te convencer do pecado. Ele vai falar para você que você é pecador, que você tem pecado, mas ele não te convence porque ele não tem esse poder. Só o Espírito Santo tem o poder de te convencer. Então aí Jesus começou a explicar. E aí ele disse assim, se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as parábolas? Se você não entende uma, nós não entendemos uma, não vamos entender as outras. E para entender, nós precisamos da orientação do Espírito Santo. O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, são aqueles que ouvem. Mas logo vem Satanás e arrebata a palavra que neles foi semeada. Olha só. Aqui já é Jesus explicando. Quer uma explicação melhor do que essa? Aí vem alguém e explica uma outra coisa que não tem nada a ver com o que está escrito aqui. E você dá credibilidade para aquilo lá, mas não dá credibilidade para o que está escrito aqui. E a coisa que vai transformar a tua vida é a palavra de Deus. Então você entendendo, você praticando. Olha só o que a Bíblia diz, aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, esse é o que me ama. Então nós precisamos ser praticantes. Eu estou falando de mim principalmente, porque a cada dia eu preciso melhorar cada vez mais na minha vida. Porque aí eu vou me tornar uma árvore
que cresce, se desenvolve e produz frutos. Que frutos são esses? Das pessoas que estão no meu entorno, da minha esposa, meus filhos, as pessoas com quem eu me relaciono dia a dia, os meus negócios, tudo vai florescer, vai dar certo, vai produzir boas coisas. Assim também, as que foram semeadas em solo pedregoso são aqueles que, ao ouvirem a palavra, imediatamente a recebem com muita alegria, mas não têm raízes em si mesmos. São homens de momento. Caso venha uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, imediatamente sucumbem. Sabe? E outras são os que foram semeados entre espinhos. Estes são os que ouviram a palavra, mas o cuidado do mundo, a sedução da riqueza e as ambições de outras coisas o penetram, sufocam a palavra e a tornam infrutíferas. Do que as pessoas correm hoje atrás? De riqueza, de status, de querer aparecer, de querer ser uma estrela. Gente, não queira ser uma estrela, ó. Princípio de uma estrela. Toda estrela perde o brilho. Ela tem durabilidade, ela não é para sempre. Toda estrela perde o seu brilho um dia. Então não queiras nunca ser uma estrela. Então hoje nós nesse mundo corremos atrás dessas coisas. Somos levados a correr atrás disso. Então precisamos estar atento para que isso não venha roubar de nós a boa terra que é o nosso coração, roubar o nosso coração. Precisamos estar atentos. Mas há as que foram semeadas em terra boa. Estes escutam a palavra, acolhem a palavra. Olha a diferença dessa para os outros. Todos escutaram, mas só o de terra boa acolheu a palavra. E aí o que acontece? Ela deu fruto. Um deu 30, outro deu 60 e outro deu 100. Então quando você escuta a palavra e acolhe, o que é acolher? É você começar a viver a palavra, começar a praticar ela, você começa a gerar frutos. Por quê? Porque a palavra tem poder, a palavra de Deus tem poder. Entende a diferença? E dizia-lhes, quem? Jesus dizendo, quem traz uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo de uma cama? Então, com o acolhimento da palavra, você começa a gerar os frutos na sua vida. Isso vai resplandecer de uma tal forma que não vai ter como te esconder, não vai ter como te sufocar mais, porque a palavra de Deus gerou um resultado na tua vida, gerou um resultado no teu casamento, gerou um resultado na relação que você tem com seus filhos, gerou um resultado na tua empresa, gerou um resultado no seu dia a dia, na sua relação com seus amigos, gerou um resultado no seu comportamento. Você abandonou a pornografia, você começa a abandonar o alcoolismo, você começa a abandonar o tabagismo, você começa a abandonar o pecado. Você não quer mais trair a sua esposa, você não quer mais que saia da tua boca palavras torpes. Então a palavra de Deus ela é transformadora, ela vem para transformar, não de forma estética, mas de forma interior, né? Ela começa de dentro para fora. Por isso que aquilo que você tem dentro é o que você mostra que você tem fora, tá bom? Então eu queria compartilhar isso aqui e depois vai lá, pega lá Marcos capítulo 4,
do versículo 1 ao versículo 20. Lê e peça para que o Espírito Santo de Deus revele a pessoa de Jesus Cristo no teu coração através do entendimento da palavra de Deus. Amém, amados? Que você tenha um dia abençoado, um dia poderoso, um dia feliz na presença do Espírito Santo de Deus.